Então, bem-vindos aqui à nossa Key Talks 17, hoje com um formato diferente que a prata da casa, não é? Para nos juntarmos aqui à celebração do Dia Internacional da Normalização, ou do World Standards Day, que é celebrado no dia 14 de outubro. É uma iniciativa das principais organizações criadoras das normas internacionais, como a ISO, com quem nós trabalhamos bastante, a IEC e a ITU, e tem como objetivo sensibilizar para a importância da normalização com o mote "uma visão partilhada para um mundo melhor", que no fundo é o que nós queremos também atingir quando aplicamos, quando implementamos e garantimos estas normas. Pronto, e nós aqui, na Quase Infalível, acreditamos no que fazemos, não é? Não fazemos só, porque somos uma empresa, não é? Mas também, mas acreditamos muito no que fazemos e trabalhamos em normalização, precisamente porque essa necessidade de mercado existe, mas também porque acreditamos que é importante, não é, Margarida? Claro, E acho obviamente, que não é? Eh, eu acredito na normalização, porque eu explico sempre aos clientes que fazer melhoria por melhoria é uma coisa difícil de manter o ritmo, enquanto que utilizando uma norma e uma certificação, e acima de tudo, usando o conhecimento que está por trás destas normas, porque escrever e fazer uma norma destas é uma coisa que exige muito envolvimento e muita negociação entre os vários países, que há aqui um standard pelo qual nós podemos certificar-nos, ter um carimbo, que é sempre uma coisa boa, não é? Ter uma meta, tudo coisas importantes quando a gente trabalha nestas coisas dos processos, e acima de tudo saber que nos estamos a nivelar pelos melhores. E isso é uma coisa super importante, não é? E há coisas que, fazendo parte do nosso dia a dia, a gente já nem se lembra, como as regulações relacionadas com o alimentar, as regulações relacionadas com a saúde, com a circulação de pessoas. Reparem que aqui a IEC e a ISO, em toda a parte das telecomunicações, é porque há a normalização, que hoje em dia a gente consegue viajar, mandar SMS no mundo inteiro, não é? Um SMS foi uma coisa que foi inventada para as torres e para toda aquela tecnologia que estava por trás da voz pudesse ser sincronizada. Nunca na vida, quando se inventou aquilo, se achou que as pessoas iam mandar mais mensagens e quanto mais cobrar dinheiro por mensagens. Portanto, eu que trabalhei em telcos nos inícios das telcos, há coisas que evoluíram por conceitos que não têm nada a ver, e isso é super engraçado, a importância dos dados em relação à voz. Tudo isto é possível porque há normas muito claras e protocolos muito claros, e as empresas, quando os cumprem, não é? Por exemplo, uma área que hoje em dia eu tenho mais sensibilidade do que tinha quando comecei na Quase Infalível, as entradas nos portos, toda a logística dos transportes, todas estas coisas. E a gente vê, por outro lado, com alguns dos nossos clientes, áreas que estão a arrancar, como os veículos elétricos, que as normalizações ainda não estão completamente implementadas, não é? E que a gente o vê próprio estes desenvolvimento de mercados. software. Claro, o desenvolvimento de software, as normas para as baterias, há aqui um montão de coisas novas a surgir e que claramente as normas vão ter uma importância enorme. O desenvolvimento de software é uma coisa que cresceu exponencialmente, não é? Cresceu tão exponencialmente que nós fizemos linguagens de alto nível, porque já não queríamos programar tanto quanto programávamos, não é? E isso tornou, e depois a seguir temos a inteligência artificial, porque também não queríamos programar nas linguagens de alto nível, e portanto, tudo isto tem que ser regulado para poder informaticamente as coisas falarem umas com as outras. Eu acho que é a maneira mais simples de explicar às pessoas, que é, os nossos telemóveis, para poderem falar com as várias aplicações, têm que ter linguagens standards, têm que ter interfaces que a gente compreenda. A gente vê nas nossas televisões os comandos, e hoje em dia aquilo é tudo. Hoje em dia a gente entra passando a publicidade no Netflix diretamente na televisão, no telemóvel. Todas estas coisas só são possíveis porque há ISOs e porque há standards que foram definidos para a gente poder trabalhar entre elas. E o grande objetivo da normalização é melhorar a nossa vida. E isso a mim dá-me gozo trabalhar numa área que melhora a nossa vida e melhora a qualidade do software que manda em coisas tão importantes como as nossas batedeiras, as nossas máquinas de lavar, agora fazer de mulher mesmo, regular a água na minha máquina de lavar, tipo senhora dos anos 50 dos Estados Unidos. E outras coisas que nos permitem, por exemplo, jogar, que é uma coisa que nós informáticos gostamos, não é? Sim, E sim. toda a evolução que houve, quer a gente queira, quer não, muita da evolução que houve do ponto de vista de gráficos, teve a ver com o gaming, sejamos aqui muito claros, não Uhum. é? E,
E todas estas áreas são áreas que precisam de normalização. Se calhar a pessoa no dia a dia não dá por isso, mas nós que estamos na área sabemos perfeitamente que tem que haver normalização, as empresas têm que melhorar os seus processos, têm que seguir estándares de produto e de empresa, e hoje em dia estas coisas são, porque crescem a uma velocidade exponencial, uma necessidade muito grande, o que nos tem trazido muito negócio a nós, quase infalível, não é? Então, há uns anos atrás havia algum receio que o mercado estagnasse em termos de certificação e não é nada o caso hoje em dia. Hoje em dia É muito dinâmico. a gente vê um mercado super dinâmico, a gente vê empresas que sempre foram as primeiras a ter estas coisas, que são as empresas que têm negócio ao cliente final, não é? E hoje em dia cada vez mais vemos o B2B a funcionar a sério e a precisar de certificação, porque não é só o facto da maçã ter que cumprir um conjunto de regras e o congelado ter que cumprir um conjunto de regras, é tudo o que está para trás na cadeia de valor tem que cumprir regras para a maçã chegar direitinho à pessoa e o congelado não está estragado quando está no linear do supermercado, não é? Pronto. Sim. Não, e acho que há coisas que se calhar são mais visíveis a olho nu, não é? Que se calhar as pessoas não percebem, eu pelo menos antes de trabalhar em normalização, via, mas não percebia bem o que é que significava. Por exemplo, entrar num café ou num restaurante e ter lá o selo na porta a dizer ISO 9001, não é? Que é um certificado da qualidade dos produtos e dos serviços desse estabelecimento, mas há muitas outras coisas do nosso dia a dia que nós nem nos apercebemos que são regulados pela ISO. Por exemplo, quando vamos comprar a batedeira, não é? Nós sabemos que podemos ligar aquela batedeira a uma tomada com segurança porque existem os padrões nos formatos das tomadas e nos plugs nos vários fabricantes, nos vários Claro. países, não é? Os códigos de barra que também temos nos vários produtos que compramos de supermercado são regulamentados por normas ISO e as normas são muito invisíveis no nosso dia a dia, não é? Mas Claro, são mesmo fundamentais para garantir que as coisas funcionam da maneira expectável e que as claro. nossas vidas são melhores, não é? Portanto, acho Quando que os este mote comboios aqui do andam, a dia. sinalização bate certa, essas coisas todas, não é? Tudo Sim, sim, isso, desde que a gente se levanta de manhã até que a gente se deita à noite, eu trabalhei anos e anos e anos em televisão e a área de televisão e todas as set-top boxes que vocês têm em casa têm toneladas de regulação física e lógica, não é? Portanto, uma coisa tão simples quanto a gente ter aqui a imagem e o som sincronizados, isto dá-me trabalhinho. Dá sim, muito sim, sim, trabalhinho a sim. fazer. Pits de áudio em atraso foi uma das coisas que eu não sabia o que era. Aquilo que vocês antes viam, os quadradinhos nas televisões, isso acabou tudo. Portanto, há aqui coisas muito engraçadas que a tecnologia deu saltos quânticos, pá, Hum, giríssimos, e que nós como consumidores, nós não nos apercebemos, mas eu agora comprei uma televisão nova e ando fascinada com a facilidade com que tudo aquilo hoje em dia se passa e usa o telemóvel e liga-se a televisão e fica com acesso à app e há aqui um montão de hum, coisas que melhorou imenso. Isso tem a ver muito com software, porque isto tudo é implementado por software. Reparem que tudo que, quando a gente está a fazer estas coisas, não há aqui, há muito pouco hardware. O hardware que a gente está a sim, usar aqui é uma câmara, não é? No telemóvel, o hardware importante que a gente usa para isto tudo é a câmara. sim, 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 Já nem sim. sequer há teclado, não é? Portanto, eu faço parte daquelas pessoas que há 50 anos, 50, pronto, 50 é um exagero, mas pronto, há 30 anos atrás, sempre disse que o meu grande sonho era deixar de ter teclados. E continuo, o meu grande sonho, eu acho o teclado uma normalidade. É prático, mas é uma Sim, normalidade. A gente não pensa por letras. sim, falar para o computador. Mas já estivemos mais longe. Já estivemos mais longe e cada vez falamos mais com tudo e mais alguma coisa. Sim, Por sim, muito que o anúncio da nós das primas tenha muita graça, é um facto que as primas deram muito jeito, não é? E agora as primas são substituídas pela voz, não é? E portanto há sim. toda aqui uma evolução que nos libertará para ter um mundo mais sustentável, porque quer a gente queira, Hum, quer não, a tecnologia tem toda vindo a evoluir no sentido de tornar o mundo mais sustentável e de nos libertar de trabalho repetitivo, não é? Desde o tempo da Revolução Industrial até agora, aquilo que a gente chama de trabalho repetitivo é radicalmente diferente. E as normas têm evoluído imenso e é muito interessante a experiência que a gente tem tido dos comitês internacionais, de ajudar de ver as negociações, de onde é sim. que as coisas caem, o que é que está mais na moda, o que é que está menos na moda, o que é que se quer fazer. E isso tem sido super giro.
E, Sim, portanto, eu acho que é super importante nós celebrarmos o dia da padronização e dos estándares, porque é uma coisa que é para dar visibilidade, como tu dizes e bem, a algo que está sempre muito escondido e que é uma mão invisível que está certo. lá a melhorar a nossa vida. E isso é super importante. Sim. Pronto, e se calhar podemos falar depois aqui um bocadinho a seguir do o que é que nós temos feito neste mundo da normalização, não é? Porque para além dos serviços que prestamos, também temos estado aqui envolvidos noutras iniciativas relacionadas com a normalização. Mas agora se calhar fazer-lhe uma pergunta que aí eu não posso responder, que não estava cá, que é a Quase Infalível começou por prestar serviços de gestão de projetos e PMO, não é? É Sim, uma coisa que ainda faz muito parte da nossa identidade sim. enquanto empresa, mas também temos tido um grande foco nos últimos anos em normalização, nomeadamente o modelo CMMI para o desenvolvimento de software, não é? E as normas ISO, em particular a 9001, ultimamente a 27001, tem tido aqui também uma grande procura. Mas na altura, como é que a Margarida decidiu começar a entrar na área da normalização e sair apenas da gestão, apenas entre aspas, não é? Da gestão de projetos e do PMO? Foram várias circunstâncias. Por um lado, eu ainda hoje estou ligada à Associação Portuguesa de Gestão de Projeto e ligada internacionalmente à gestão de projeto e continuo, e hoje em dia até estou mais na ética na gestão de projeto, portanto, já não perdeu essa veia. O que Não, não, acontece de todo. é que quando eu trabalhei com outras empresas, na parte do CMMI eu fazia a parte da gestão de projetos. E por isso eu tinha, no fundo, as práticas dentro do CMMI que eram as práticas de gestão de projeto e não tinha as outras. Mas por outro lado, eu tinha sido diretora da qualidade e, portanto, tinha já aqui uma ligação às ISO e tinha gostado, eu gosto de desenhar processos, e percebi que o CMMI era uma maneira muito inteligente de trabalhar o processo de desenvolvimento de software. Era de longe a melhor norma que existia à data na área de engenharia de software e, por isso, juntava o meu mundo da engenharia de software, que eu sempre tinha trabalhado, com o meu mundo da gestão de projetos e para além disso, no CMMI, no nível 2, o nível 2 era um nível de gestão de projetos, o nível 3 era um nível de desenvolvimento de software. E naquela altura, agora não, mas naquela altura, as empresas certificavam-se primeiro no nível 2, portanto, primeiro abordavam mesmo a temática da gestão de projetos e só depois é que entravam no processo de desenvolvimento de software. Hoje em dia, com a evolução do mercado e com a evolução do próprio CMMI Institute, é raro haver aqui na Europa empresas certificadas de nível 2. A maioria das empresas é certificada a nível 3, é isso que é considerado um nível standard, ok? Sim, Portanto, sim. o nível 2 é um nível de arranque, mas quando se pede num concurso público, em qualquer coisa, pede-se um nível 3, porque o que se quer é controlar, dado que aquilo é uma norma de desenvolvimento de software, quer-se é controlar a capacidade de produzir bom software, a parte, por exemplo, das práticas relacionadas com os testes, com o desenho dos requisitos, são coisas que vêm no nível 3 do CMMI. E depois eu aprendi a bondade e o interesse de facto de ter esta coisa certificada. E a certificação ajuda todos os clientes a pedirem dinheiro e a mostrar que o gastaram bem, ok? Porque do lado do cliente, se eu dizer assim, eu vou melhorar os meus processos, ou são processos operacionais e diretamente do lado do negócio, e a gente consegue ver que vende mais porque otimizou o processo de vendas, ou quando são processos de retaguarda, como são a maioria dos processos que a gente trabalha, que são processos de estruturação das empresas, é muito difícil dizer que eu faturei mais porque estruturei as minhas auditorias internas. É um grande assalto. Não é? Pronto. E Sim, aí as sim. ISOs ajudam imenso, porque a gente mantém as ISOs vêm cá todos os anos. Uma das coisas que eu gosto nas ISOs versus CMMI é o facto Sim. de haver auditorias de acompanhamento. As auditorias de acompanhamento ajudam a manter um ritmo e ajudam a acompanhar, como o nome indica, toda esta lógica de certificação. E uma das coisas boas também que evoluiu nas ISO é o facto de uma auditoria de concessão, portanto, a primeira auditoria que uma empresa faz, é que está dividido em duas fases. Numa primeira fase, o auditor externo vem ver a documentação que as empresas têm e só numa segunda fase é que vai ver as evidências. E isto permite-lhes à própria empresa fazer ali alguma reflexão, trabalhar, ganhar alguma confiança nos seus processos e depois, passado um tempo, mostrá-los ao auditor já com evidências. Isso eu acho que foi uma coisa super inteligente, feita pelos organismos acreditadores
E isso foi um processo interessante. E depois, à conta de ter começado a fazer muita auditoria interna, cada vez mais fui conhecendo melhor as normas, fomos conhecendo e trabalhando mais com as entidades certificadoras cá em Portugal. Hoje em dia temos uma ótima relação com a AENOR, uma ótima relação com a APSER, temos clientes que se certificam com a SGS, com a BV, com a UCAS. Portanto, temos hoje em dia, dentro da Quase Infalível, já um leque muito alargado de entidades certificadoras que vimos trabalhando e vamos conhecendo à conta dos nossos clientes também, não é? Portanto, por um lado, a gente recomenda, por outro, temos com eles também uma relação muito simbiótica e que funciona muito bem, que é, eles quando precisam de nós para auditorias, para formação, para consultoria, eles têm confiança em nós porque já certificaram clientes nos quais nós trabalhamos e eles viram o nosso trabalho. Não é? E isso tem sido uma sinergia muito positiva e mais recente na vida da KI, não é? Mas que eu acho que tem sido mesmo muito engraçada e que acho que nos ajuda a todos, ajuda-os a eles a perceber também o papel dos consultores e ajuda-nos a nós também a perceber a exigência das entidades certificadoras, ajudar os clientes a falar a linguagem das entidades certificadoras, e todas estas coisas têm sido muito giro e tem sido muito, muito importante. Eu acho que também há aqui um tema, que é um tema diferente, que é o tema da Comunidade Europeia ter começado cada vez mais também a regular nestas matérias, não é? Por isso tem sido interessante nestes últimos 5 anos, diria eu. Isto começou com o RGPD, não é? Desde diretivas europeias da privacidade de dados. Hoje em dia, o que está na moda é as diretivas europeias, que está na moda e em cima da mesa para ser implementado, é as diretivas europeias da segurança de informação. E, portanto, aquilo que a gente vê é que, para além dos grandes organismos mundiais como a ISO, a gente hoje em dia tem uma comunidade europeia preocupada com, através da legislação, obrigar os países a terem cuidados de standardização de um conjunto de coisas. E isto é novo, ok? Isto é uma coisa recente, enquanto que as ISOs exigem desde os anos 50, portanto, quando acabou a guerra de 39-45, foi nessa altura que a ISO nasce numa lógica tal como a Comunidade Europeia, de criar mais valor através de uma standardização. Hoje em dia, a Comunidade Europeia decidiu também usar a legislação como um caminho. E, portanto, a gente vê áreas como os advogados, ok? Hoje em dia, muito mais empenhados e a falarem à séria sobre segurança de informação, que não era uma coisa que nós, informáticos, estivéssemos à espera, não é? E isso tem sido engraçado, tem sido um aproximar destas duas áreas, na minha opinião, muito útil, ok? Muito interessante e muito útil, porque os advogados, com a sua capacidade de ver as nuances e de explorar as nuances, são muito complementares a nós, que somos muito bit e byte, não é? Sim. E, portanto, às vezes temos que you have to meet halfway, garantidamente e sempre, ok? E isso é engraçado, porque os advogados nunca se querem comprometer e a gente precisa que aquilo compute. E tem sido um trabalho muito engraçado nessa parte. E eu acho que esta tendência da comunidade, eu não esperava que ela evoluísse assim, mas ela tem vindo a evoluir e temos em cima da mesa agora para o ano que vem a DORA, não é? E, portanto, toda a regulação da segurança da informação que começa pelo mercado bancário, porque o dinheiro é uma coisa muito importante. E se a gente regular o dinheiro e regular as transações seguras, etc., etc., já estamos a regular muita coisa, não é? Enquanto que, quando a Visa começa a fazer, a Visa utiliza normas ISO, nós aqui o que estamos a seguir são coisas que são mesmo impostas pela Comunidade Europeia. E isso é novo e é interessante. Para mim, vejo com muito bons olhos a ISO já ter posto cá fora uma norma de inteligência artificial, ok? Acho que é um excelente lance em África. A ISO 42001. A Família 42000, 42000, não é? Sim, família da 42000. Portanto, é importante começar a ganhar aqui alguma legislação, porque não, já sabemos que inteligência artificial, privacidade de dados, segurança de informação, isto é muito bom, mas também pode ser usado para muito mal. Sim. Ok?
Estamos no tempo da Madame Curie, que é muito útil estas novas descobertas, mas podemos construir a bomba atómica. Sim. E é igualzinho, ok? Portanto, eu vejo a coisa muito igualzinho, no sentido em que quando a gente dá grandes saltos, os grandes saltos são para o bem e são para o mal. Sim. Porque, como a gente sabe, a ciência não tem ética. Quem tem ética são as pessoas. Verdade. E essa é uma matéria que tem que ser regulada para depois poder ser acionada judicialmente, não é? É, E esse caminho é engraçado porque o primeiro comitê técnico, já vamos falar um bocadinho sobre isso, mas o primeiro comitê técnico da ISO, ou seja, para criar ISOs que definissem os requisitos necessários para este tema que eu vou dizer, focava-se em porcas de parafusos. Lá está, no fim dos anos 40. E hoje em claro, dia temos comitês técnicos e temos normas ISOs de inteligência artificial, não é? Houve aqui um grande caminho e a tecnologia tem tido um impacto enorme. Mesmo quando falamos de empresas que o negócio pode não ter como foco a tecnologia, não é? Mas é para, tocado não por havia ele, IKEA se não houvesse ISO. Não é? certo? Nada, É a ISO das porcas dos parafusos, eles então, precisam das daquilo porcas para e os dos parafusos e das chaves e dos berbequins e dessas coisas todas, não é? sim, Portanto, sim, há sim, coisas sim, que sim. são. Tudo isto E é da dado segurança de para nós, informação, não é? Já chegámos a um nível que claro. E, portanto, hoje em dia estamos preocupados como é que são guardados os dados que estão dentro dos nossos ERPs que sim, têm dados pessoais. Portanto, estamos já na porca e no parafuso do IT, claramente, sim, também. sim, 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 E isso é super giro. E o que é que se faz com isso? E que direitos é que temos em relação a isso, não é? E, sim, hum, e depois temos aqui entidades que são supranacionais, não é? Como as Googles e as Microsofts deste mundo, que são por si só um continente, não é? sim, E eu acho que a gente vive tempos super interessantes e super desafiantes nesse sentido, não é? Onde é que está a ética? Os grandes, não é? A comunidade europeia teve aqui um papel muito importante quando começou a dizer aos grandes: sim, sim, vocês são grandes, mas aqui na Europa a gente tem aqui umas preocupações de privacidade de dados, disto, daquilo, daquilo, que se vocês não quiserem usar, fora daqui não usam, mas aqui é como a gente sim, regula, não é? Pronto. E, sim, este, sim. e esta luta entre os grandes, não é? É uma luta que dá muito trabalho e que vai até aos mais pequeninos, não é? E por isso desde o tema das fotografias da escola dos miúdos e tem que se pedir autorização e coisas que há uns anos atrás ninguém pensava. Eu estava Sim. a ver no outro dia, estava a ver coisas do Google Maps. O Google Maps agora está muito melhor a disfarçar, a tapar matrículas, a não sei quê, a não sei o que mais, não é? Hum, Portanto, todas estas aplicações que trabalham grandes volumes de dados têm hoje em dia muito mais cuidado no que é que mostram visualmente, não é? Do que é que mostravam há uns anos atrás. E o que é que fazem e o que é que guardam. E eu descobri, por exemplo, que o meu carro está numa das fotografias de uma das minhas casas e a matrícula sim, está blurred. sim, isso também me aconteceu. De aparecer, apareço eu, aparece lá o meu carro, mas eu sei Mas porque o que é mais era eu com a giro, minha roupa à porta da minha casa. o que é mais giro no meu caso é a fotografia de satélite não tem a casa ao lado da minha, o que quer dizer que tem pelo menos um ano e meio. Sim, Mas a fotografia de frente tem o é meu mais atual. carro. Pois, Portanto, eles claramente não fazem muito mais as passagens de rua, não é? Do que sim, fazem as passagens de satélite, devem ser muito mais baratas. E portanto eu fiquei um bocado baralhada porque ao meu lado continua a ter um lindo terreno verde, mas o meu carro já lá está. O que é sim, uma contradição em termos, completamente, sim, completamente. Portanto, aquela imagem na sua globalidade está errada, pois é. Sim, sim, não tem coerência, não é? não Não tem está inconsistente. coerência, porque vista de cima é uma coisa e vista de frente é outra. É, E claramente entre uma e outra medeiam 2 anos. pois, Pelo é, menos, não sei quando é que foi tirada, quando eu comprei sim, a minha casa, a outra casa já lá estava, não sei quando é que ela era novinha, portanto eu estou a dizer 2 anos, deve ser, mas não há de ser muito mais que 2 ou 3. Mas estas coisas todas, tudo isto somado e trabalhado em IA, com dados errados, a gente cospe dados errados, sim, não sim, é? sim, sim. Portanto, É estes o perigo volumes de dados enormes é, da é o IA, sim. perigo, é o perigo da IA e temos que ver o que é que lá entra para dentro, mas é giro. Não, eu não pareço, É. aparece só o meu carro, eu não.
Sim, mas Mas isto, pronto, eu que entrei mais recentemente no mundo da normalização, não é? Isto realmente é uma coisa que não é muito fácil, pensando numa empresa que está a certificar, não é? E nós temos a experiência dos vários clientes que temos, as normas ISO têm uma estrutura, têm um vocabulário que são muito próprios, não é? E é, que à primeira é interação hermético, é não. muito hermético, é. É isso, por isso Mas isso é mesmo um é, novo mundo para quem é, entra, ou quer seja, pronto, no meu caso, para trabalhar na área, não é, quer seja para as organizações que sim, estão a certificar-se e que mesmo que exista lá alguém, uma Margarida ou uma Rita, não é, que compreenda a norma, toda a parte de perceber como é que vamos implementar aquilo, não é, porque as organizações não começam do zero, já têm uma cultura, já têm claro, rotinas, mesmo que não tenha processos, já têm rotinas. E como é que nós alinhamos aquilo que já existe com os requisitos, não é? Porque não vamos implodir a organização e claro, começar uma claro. nova. Tudo isso lá está, é um desafio que é Hum, engraçado, que as organizações às vezes, umas mais que outras, sofrem um bocadinho, não é? Por isso é sofrem, que nós também sofrem, estamos cá claro. para dar o bracinho, não é? Para E ajudar também lhes a. acontece agora, muitas vezes, as organizações tentaram sozinhas, perceberam que não Sim, conseguem e depois vêm ter connosco consultores. Então, sim, às vezes, sim. já têm umas peças do puzzle já montadas, depois a gente tem que tentar aproveitar as peças do puzzle e isso é giro. Mas tem havido, portanto, as pessoas vão à internet, compram os templates, acham que resolvem aquilo sozinha, começam a trabalhar aquilo, não conseguem, honestamente. Ou seja, eu não sou uma entidade, eu só sei aqueles em que tive que ajudar, portanto, os que se safaram sem nós, não os Exato. conheço, não é? Mas as entidades certificadoras devem ter apanhado muitos desses, por isso é que inventaram a fase um e a fase 2 porque a fase um é a fase em que eles vão lá ver que documentação é que eles têm e quão maduros eles estão para se poder passar para uma certificação. E porque, pronto, é caro, uma certificação não é uma coisa barata, sejamos claros, isto é todo Uhum. um processo caro, do ponto de vista das entidades certificadoras. Mas é verdade, a linguagem é bastante hermética, está muito melhor agora que as normas foram Sim. normalizadas entre si, É, ok? é o meta. É o Sim, meta, sim, mas é. portanto, o meta standard, as normas hoje em dia têm todas uma estrutura, todas não, mas todas vão ter e já evoluíram Sim, muitas, para uma vamos estrutura devagarinho. standard, e o que torna muito mais fácil nós termos sistemas integrados e também facilita a vida a quem tem que depois viver com eles, não é? Pronto. Hum. E isso é giro, mas sim, mas é um vocabulário muito próprio. E com o CMMI também era a mesma coisa. O CMMI também tinha um vocabulário muito próprio que também não era fácil. O vocabulário ISO, como pronto, a ISO é uma coisa maior a nível mundial, começa a ter mais gente que o compreende, mas as escolas não ensinam. Portanto, para mim, para nós, quase Pois não. infalível, é sempre um desespero quando queremos ir buscar alguém à faculdade porque as pessoas na faculdade aquilo que aprendem de normas ISO é mínimo e não ficam nada a compreender o que é que têm que fazer numa organização para Nem me lembro, eu materializar. acho que de ISOs nem falei, de CMMI muito superficial, mas ISOs acho que Não, nem me lembro de ter falado. eu acho que há alguns cursos, né? Acho que a Universidade de Sim, Aveiro tem sim, um e não sei o quê, mas no geral, no geral. no geral não, mas no geral também na faculdade ensina-se muito pouco sobre o que é uma empresa, não é? Continua a Sim. ensinar-se muito pouco. Há cursos que já têm alguma coisa, há cursos que até têm estágios em ambiente empresarial, mas as pessoas não percebem bem o que é uma dinâmica de uma empresa. Demoram um tempo a Sim, chegar a isso. Mas é giro é. e é um Não, trabalho. e acho que uma coisa Isso, uma coisa que é gira, desculpe, uma coisa que eu acho engraçado é, às tantas, quando nós já temos vários clientes, não é, em que implementámos e os clientes são todos diferentes, começamos a trazer o que foram as experiências noutros clientes para os novos clientes. Eu acho que isto é uma coisa claro. que quem contrata consultoria vê valor, não é? Porque o desafio deles, se calhar, já vimos outras 3 empresas passar por aquele desafio de maneiras diferentes e já temos ali 3 alternativas para sugerir e Claro, para explorar, não é? E obviamente. ver qual é que funciona. É isso que eles nos pagam, é a nossa experiência de Sim. implementação, a nossa experiência junto às entidades certificadoras e o nosso pensar sobre o assunto, não é? Uhum. E muitas das vezes a gente devolve a pergunta, mesmo tendo uma opinião, porque eles também têm que pensar, não é? Eu acho que isso tem sido muito engraçado e eu tenho tido surpresas muito interessantes com clientes muito grandes, de coisas que eu não estava à espera que tivessem tão bem feitas, de clientes Hum. pequenos onde as coisas evoluíram muito
E nós temos aquela felicidade que é os clientes compram-nos recorrentemente, não é? Portanto, a gente vê-os Sim, crescer, a gente vê-os serem é. comprados, a gente vê-os comprar outras empresas, Estruturar tudo. estruturar tudo, muda tudo, agora deita tudo fora, e nanã, muda de área de negócio. E isso é super giro e super interessante. É, E faz parte do crescimento da Quase Infalível, não é? A Quase Infalível vai fazer 15 anos para o ano, de repente, assim de repente fazemos 15 anos, não é? Ahm, sim. e há clientes que estão cá desde o dia 1. Eu não hoje troquei um mail com uma das nossas primeiras clientes. E isso é muito engraçado. Pronto, eu sei que. E é bom, E é é bom. engraçado e é bom, não é? É um reconhecimento no fundo de Mas também demonstra que muitas das nossas empresas em Portugal são mais resilientes do que a gente pensa, não é? Ou seja, hum, lembro-me de uma ou duas empresas com quem trabalhei que já fecharam, mas a maioria das empresas com quem a gente trabalhou e ajudou hum, a certificar, ainda hum, hoje cá estão, ainda hoje têm clientes e ainda tudo bem, tem gente que muda lá dentro, mas elas continuam a existir. Estou-me a lembrar mesmo só assim de uma que faliu, estou a lembrar assim de muito mais, mas é engraçado. é. Essas coisas, tal como nós, as coisas também vão evoluindo e vão sendo diferentes. E a QI também já fez muitas coisas diferentes. hum, Uhum, e tem sido giro. Por exemplo, houve uma altura que estávamos mais focados nos PMOs do que temos estado agora, se bem que agora recentemente também voltámos ao assunto, uhum, mas de facto a gente sente que, que há muita falta de bom acompanhamento ISO. O ISO tem uma componente processual e uma componente tecnológica, e é raro haver empresas que conseguem trabalhar estas duas partes. Portanto, sim. quem trabalha sistema, trabalha mais ou menos sistema em várias frentes, mas quem Hum, trabalha tecnologia não. Quer a gente queira, quer não, quem está no setor dos plásticos tem que saber de plásticos, quem está no setor da IT tem que saber de IT, quem está no setor da logística tem que saber de logística, e só com equipas multidisciplinares é que nós fazemos isso. hum, E nós na QI temos um longo historial de trabalhar com parceiros. Eu digo sim. sempre que nós somos uma empresa de nicho, nós não queremos saber tudo e sabemos aquilo que fazemos bem. E isso é um tema que para mim é um tema muito essencial e que tem a ver com a nossa contribuição para a sociedade. A gente contribui naquilo que sabe fazer. O que não sabe fazer, trabalha em conjunto com outras empresas. Sim. Eu comecei a minha vida numa grande consultora. Nas grandes consultoras, a probabilidade de a gente ir aos grandes clientes em consórcio com outras consultoras é um, e portanto sempre trabalhei com outras equipas, sempre trabalhei Sim. com outras realidades, sempre trabalhei em sítios onde, para além de estar a minha equipa, havia 20 mil outras equipas com quem eu tinha que me relacionar. Sim, faz E parte. faz parte. E isso, nas normas, é a mesma coisa. Um cliente que só tem uma norma é uma raridade, Sim. porque quando começa a entrar no mundo da certificação e da normalização, depois vêm sempre outras coisas atrás e vêm os clientes a pedir mais coisas, clientes dos clientes, não é? Sim. E é assim que o mundo vai mudando. E acredito que ainda não haja muito clientes a pedir temas de IA certificados, mas tenho a certeza que os grandes que têm algoritmos lá para a água da máquina de lavar roupa, Hum, quer vocês queiram, quer não, é um tema altamente relevante com a falta de água que a gente tem neste mundo, sim, sim. ok? Quem tem esses algoritmos só têm a ganhar com a inteligência artificial, não é? Hum, E essas coisas vão mesmo otimizar. A otimização, muito do trabalho, muito do que estava por trás do início da inteligência artificial, continua válido e a ser feito. A diferença é que hoje em dia a gente tem a NVIDIA e os cores e essas coisas todas, e a calcular coisas em 10 minutos que sim, antes demoravam 5 dias. E isso sim, tem a capacidade computacional revolucionou o IA. E sim, mais outras coisas com as outras pontas e mais aqui. Mas pronto. Mas sim. essa área é uma área gira, é uma área que nós também temos que incorporar na nossa vida, não é? Portanto, nós já incorporamos Uhum, um bocadinho, portanto, já usamos inteligência artificial em algumas coisas que fazíamos dentro da Quase Infalível, e acho que devíamos tentar continuar a fazer mais. uhum. É um E caminho. o caminho é esse, não há outro, muito honestamente, e é um bom caminho, porque é um caminho em que nós conseguimos todos ser mais produtivos e gerar mais valor e utilizar precisamente as várias experiências que a gente tem para construir modelos e olhar para as coisas como deve de ser. E isso é giro, é mesmo giro. Sim.
E outra coisa aqui que tem sido gira e que casa um bocadinho, não é, a origem da quase infalível na gestão de projetos com este trabalho agora que desenvolvemos na normalização, que é quase infalível, juntou-se como membro do Comitê Técnico 258 da ISO, não é, precisamente enquanto especialistas em gestão de projetos, programas e portfólios, para tentar ajudar, a aconselhar, não é, a criar as normas ISO que nascem, a desenhar as normas ISO Sim. que normalizam, salvo seja, toda esta área, não é? Hum, e E é acho que engraçado porque, por exemplo, países como a China têm interesses diferentes do que nós na Europa. Eu estive na reunião do comitê da ISO há semana e meia, para aí. Eu estive online, mas estive, não é? Primeiro, o facto hum, de hoje em dia se poder fazer tudo online facilita muito, e claramente os interesses de alguns países e de algumas nações era muito diferente de outras. Enquanto que agora uma das normas que está a sair é a norma do EVM, que, por exemplo, para nós, o Earned Value Management, que para nós em IT não é uma técnica que a gente use. há, sim. há áreas onde isso é essencial para a gestão de projetos, não é? Uhum. E por isso todas essas coisas são interessantes. O tema do Agile é um tema incontornável dentro das normas ISO, e ele vai surgir mais tarde ou mais cedo, em cima não tem que enganar, e por isso, enquanto que a gente tem trabalhado com outras normas de gestão de projeto, como as da IPMA, que já têm a Sim. liderança ágil, regulada e standardizada, do ponto de vista ISO, esse assunto ainda não está publicado. E, portanto, nós continuaremos a batalhar aqui naquilo em que acreditamos para que isso seja passado a comitê técnico e que isso entre na ordem do dia das normas de requisitos. Tudo isto é um processo muito longo, não é? Ou seja, criar uma norma ISO, ninguém acorda de manhã e à noite tem a norma ISO feita, não é? Envolve, lá está, muitas pessoas, muito trabalho multidisciplinar, muito trabalho em equipa, e são coisas que demoram anos até vir uma É, norma cá para fora, e depois também a melhoria contínua existe também nas normas ISO, não é? Por claro, isso é que depois da norma existe sempre o ano em que foi publicada, porque, pronto, por exemplo, a 27001, não é? Que teve assim sim, recentemente uma atualização e que grande. agora grande, sim, e E que que vai ter agora agora outra grande, porque a 701 vai passar a ser norma de certificação, que também é uma coisa importante, ok? No fundo, é a ISO a alinhar com as diretivas europeias, ou seja, nós temos diretivas europeias de RGPD, temos privacidade de dados pessoais, de informação individual, e agora vamos ter uma ISO que antes era só uma ISO técnica, passa a ser uma ISO de certificação. E aqui na segurança de informação tem havido muita, muita, muita dinâmica, porque a tecnologia também tem evoluído imenso e, portanto, anda-se sempre um bocadinho atrás. O ciclo de desenho das normas ISO tem vindo a diminuir, porque ele é enorme. Não esqueçamos que todo o trabalho das novas ISO é feito por comitês de voluntários. Ok? Portanto, isto é sim, tudo um trabalho de voluntariado, e por isso é que eu chatei muito os meus clientes para eles comprarem as normas, porque se eles comprarem as normas junto das entidades dos países respectivos, em vez de irem ao site da ISO na Suíça, estão a contribuir com dinheiro para ajudar a pagar os comitês técnicos que têm que pagar as viagens dos voluntários como nós, que sim. vamos a esses comitês, não é? E pronto, hoje em dia com o online a coisa facilitou, mas mesmo assim há muitas coisas que é mais interessante discutir em workshop, em sala, não é? Sim, sim, E, sim, sim, e isso é engraçado. Mas pronto, sim. é um mundo giro, é um mundo É, que se a pessoa nunca lá tiver estado, não tem noção de quão enorme é, não é? é. Sim, 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 E, sem e dúvida. depois de lá estar, aprende-me, isto vinha daqui, isto vinha, isto é super engraçado, e eu acho que não se lhe dá o devido valor, e portanto fico Hum, contente de nós contribuirmos um bocadinho para dar essa visibilidade, porque essa hum, visibilidade é importante, e ajudar a ter um mundo melhor, porque a normalização tem como objetivo termos um mundo melhor, sim. um mundo mais standard, e a ideia de ter um mundo mais standard é que podemos fazer mais coisas com menos energia. Porque se a gente tiver uma interface standard entre as coisas, não estamos todos a inventar uma interface. Já está inventado, Sim. por favor, usem. E a partir daí a vida é toda ela muito mais simples. E usamos o Pronto. tempo que nos sobra, entre aspas, não é, para Para fazer gerar coisas mais mais valor criativas, para sim, exatamente. sim, sim. E, Não,
E acho que há bocado a Margarida falou nesta questão das normas serem importantes e tocarem nos pontos importantes e de estarem sempre a evoluir, não é? Que é no fundo também o que temos estado a falar aqui. E pegando também no que a Margarida há bocado disse da água, não é? Uma coisa que a ISO tem trabalhado muito nos últimos tempos é no alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não é? Que são necessários para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Global até 2030. E um exemplo disso é que saiu uma corrigenda este ano referente às alterações climáticas, não é? Exatamente. Portanto, mesmo a própria ISO tem estas preocupações, não é? Que são preocupações reais, por Não, muito que todo o haja quem ache. posicionamento da ISO mudou bastante, não é? O posicionamento da própria ISO enquanto instituição mudou profundamente na maneira de como é que eles se revêem na sua contribuição para a sociedade. E isso é muito, 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 muito interessante. E quando foi o último congresso da APOGEP, estava uma das pessoas do IPQ que uma das coisas que falou foi que as normas vão deixar de existir em formato de papel. As normas vão passar a ser só uma base de dados em que se consultam coisas. Portanto, toda aquilo que nós estamos habituados, que é, deixa de haver o PDF e tudo. Portanto, a evolução das normas também existe. Na comunidade da normalização, essas coisas têm vindo a evoluir imenso na maneira de como são úteis para a sociedade. E isso é muito engraçado. É mesmo muito giro a maneira como o site da ISO hoje em dia é radicalmente diferente daquilo que era uns anos atrás. Isso é mesmo giro. Né? E sim, Está muito giro. Aquela frase, não é, que nós gostamos do defines what great looks like. Tem mesmo a exatamente. própria comunicação, é Eu acho muito genial. Eu acho mais. essa frase mesmo genial. É mesmo. Define what great Sim, looks like. É para mim genial. Eu não diria melhor e copio sempre que posso. E é exatamente isso. E a ISO tem um papel no mundo. E a IEC, a ISO e a IEC. E já agora, não estamos a celebrar, mas muitas das normas europeias começaram com os British Standards, e portanto as BS, não é? Que estão na sim, base da maioria das normas ISO, os ingleses sempre foram excepcionais no que diz respeito à definição de standards, não é? Portanto, aquela mentalidade anglo-saxónica a funcionar, da parte é, anglo-sublinhado, a funcionar mesmo bem. Portanto, há ABS que evoluíram para ISOs, é o caso da 27001, começa por ser uma sim, ABS, e eles sempre tiveram ali uma preocupação muito grande de uniformização. E dentro da Europa eles sempre foram incontestáveis, tal como nos Estados Unidos o IEC, que toda a parte de eletrotecnia e tudo o que tem a ver com essas áreas vem dos Estados Unidos e a ISO sempre correu atrás. E depois até que se uniram esforços sim. para bem de todos, não é? Eu, em relação a normas asiáticas, não sei falar, não tenho muita experiência, mas há de haver também um gigante qualquer, não é? Por exemplo, eu sei que no Japão, sei isto por causa da IPMA, no Japão, o Instituto da Normalização e de Gestão de Projetos é uma coisa muito importante e grande. E eles têm muita preocupação, e a gente olha para os japoneses e não sei porquê faz sentido, não é? Faz sentido, É, sim. Era como há faz, bocado com os ingleses, não é? Faz é, sentido. faz sentido, não é? E por isso, Uma pessoa vai lá e seguramente, percebe. a pessoa vai lá e sente logo que não, há aqui uma Sim, sim, sim. preocupação de. Não é? Portanto, nós portugueses somos conhecidos por nos pôr em fila, não é? A fila é indiana, mas todos os europeus, quando vêm a Portugal, dizem: mas porquê que vocês fazem filas para tudo? Porque nós fazemos naturalmente uma fila para tudo. Isso é muito Sim, sim. engraçado. Sim, 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 sim. A primeira vez que eu estive em Bruxelas, que apanharam um elétrico, e vi que as pessoas entravam e saíam por todas as portas, eu lembro-me perfeitamente desse dia. Eu lembro de ter ficado horrorizada. Eu era miúda, meu pai estava lá a trabalhar na Comunidade Europeia, e tinha ticket até com ele, lembro perfeitamente, estava parada para a gente do elétrico da Avenida Luís. E de repente abrem-se, o elétrico tinha duas carruagens, abrem-se as portas e toda a gente já está a entrar em si para me. Eu ia morrendo. Eu tive uma Pronto, experiência positiva, que foi a primeira vez que fui a Londres e percebi que havia um túnel para entrar e um túnel para sair, fiquei maravilhada. Das pessoas claro. não se estarem a atropelar todas. Eu lembro que fiquei fascinada com aquilo. Foi das coisas que mais me marcou a primeira vez que lá fui, é a organização do metro de Londres. Eu, Pronto, Londres, a está coisa mais velhinho, não é? Tem. engraçada, Beto Londres foi dos primeiros metros no mundo a ter Sim, carruagens sem condutor. sim, sim, E sim, a sim. ter aquelas portas que tu nunca consegues sair para a via. Portanto, está tudo tapado e Hum, aquilo para ao milímetro naquela porta, a porta abre e nunca ninguém se consegue suicidar, o que é maravilhoso, porque sim, sim, sim. não é propriamente um número despiciente as pessoas que se suicidam em linhas de metros e afins. E que são Sim. atropeladas, até há pouco tempo no Porto houve uma pessoa que foi atropelada, um estrangeiro que Uhum. ia de fones que foi atropelado por um elétrico.
é horrível, certo. não é? Estamos em 2024, é uma coisa assustadora, não é? É que as coisas Sim. ainda acontecem. Mas essas coisas são de facto diferentes de países para países e agora temos todos que nos habituar à nova realidade dos carros elétricos que não fazem barulho, não é? Sim, 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 sim. Aquela cena de a gente atravessar a rua sem olhar porque ouve, é um perigo hoje em Pois. dia. Sim, sim, sim. A primeira vez, o meu primeiro grande susto foi num parque de estacionamento. E à conversa completamente, e de repente está um carro em cima de mim que estava a circular elétrico. Porque eu na Pois. rua já penso 2 vezes e já olho, mas no parque de estacionamento completamente distraída. Sim. E o tempo de travagem também é Pois. mais curto, portanto há aqui um montão. Eu estava, por acaso estive a ler ontem um artigo sobre a evolução dos carros elétricos e as compras, e era tipo, na Noruega 92% dos carros que foram comprados este ano já são elétricos, e em Portugal ainda são tipo 5%, portanto ainda há aqui muita é isto, veículos pessoais ligeiros. Sim. Mas é um assunto que é muito interessante e que vai mudar muito a nossa sociedade e que ainda precisa de que saia muita ISO para regular muita coisa, Sim, e sem dúvida. enquanto que nós no software também continuamos a precisar de muita regulação para muita coisa, e a segurança da informação está aí a ser cada vez mais regulada, e acho muito bem, Hum. porque hoje em dia é muito fácil roubar, e não é por acaso que tem vindo tanto a público os ataques, que é para as pessoas perceberem. Eles já cá estão há muito tempo, só que toda a gente tinha vergonha e não dizia, não é? Portanto, Certo. eu explico isto aos clientes todos. Uma pessoa da vossa organização que vos informa de um incidente de segurança de informação, ela já sabe o que vai levar na cabeça. Ela já sabe que está a fazer uma coisa que as pessoas, não é? Portanto, tem que se Sim, criar sim. uma cultura onde dizer: olhem, eu perdi o portátil, olhem, eu carreguei no link errado. Isso tem que ser visto como positivo e não como negativo. E enquanto isso for visto como negativo, nós vamos registar muito menos incidentes de segurança de informação e só vamos registar os realmente muito graves, quando os menos graves aconteceram e a gente podia ter transformado as salvaguardas que tinha que fazer e as medidas de Sim. mitigação de risco a tempo, não é? E porquê? Porque as pessoas, nós não somos ingleses. Os ingleses têm uma cultura de aprendizagem com o erro. Os ingleses são Sim. maravilhosos nisso. Errar para os ingleses não tem julgamento e, portanto, eles detectam as coisas, registram as coisas, nós não, nós escondemos debaixo do tapete na esperança que ninguém descubra. E essa maturidade tem que crescer, e temos que crescer muito aí, mesmo muito. E é muito importante que as entidades que são assaltadas e que são e para quem é pedido ransomware, o digam, que é para toda a gente perceber que isto é bastante mais comum do que a gente pensa, pode-nos acontecer a nós e temos que tornar o assunto público para as coisas serem mais seguras, mesmo. Criar awareness, não é? No fundo, Claro. uns para com os outros. Não, e perceber que isto é uma coisa comum. Sim, sim, sim. Infelizmente, isto é uma coisa comum. Sim, Só temos exato, é que cada vez mais. trabalhar e temos que lidar com ela como lidamos com as amolgadelas nos carros, não é? Os carros têm moças, não têm? Pronto, já todos nós nos habituamos que os carros têm moças, portanto, as mulheres dizem sempre que bateram, os homens dizem sempre que não bateram, mas pronto, mas os carros têm moças na mesma dos 2 lados. A gente já sabe que os carros têm moças, a gente já sabe que vai clicar em links errados. Temos é que trabalhar para os Para melhorar, bate-chapas não é? E para da evoluir. segurança da informação poderem trabalhar, não é? Porque as vulnerabilidades estão lá, as grandes empresas publicam as vulnerabilidades, estão lá, os exposures estão lá. Há, hoje em dia, imensos reguladores internacionais e imensa informação e nós temos que lidar com ela. Faz parte do nosso dia a dia na informática, vale a pena fingirmos que isso não existe e que não está lá. E acho que aqui para terminar, estava aqui a ver, já falámos um bocadinho como é que as normas estão a evoluir e qual é a Uhum, tendência, não é? Uniformização do formato, novas normas que dão resposta a desafios que não existiam claro. há não sei quantos anos, quando começaram a criar ISOs para as porcas dos parafusos. E o que é que nós podemos dizer aqui a quem nos ouve de projetos de futuro da quase infalível aqui na normalização? O que é que nós podemos fazer aqui disclose? Não Eu acho que sei. uma coisa que se calhar podemos começar por dizer, a Margarida há bocado disse, não é, que já passaram praticamente 15 anos e Sim. estamos aqui a planear montes de coisas para celebrar esses 15 anos. Uma delas para falar de compliance, não é? Foi um tema que por acaso não Sim. abordámos aqui muito. Pois não, é Uh, verdade.
Se bem que todas estas legislações europeias que têm saído são legislações de compliance, não Sim, tínhamos sim, sim, aqui sim, sim. dúvida nenhuma. A compliance e as ISO estão de braço dado, porque a melhor maneira de se demonstrar compliance é demonstrar através de certificações. E Exato. isso é a maneira, ou seja, qualquer auditor de compliance, se já tem uma norma ISO implementada numa empresa, vai olhar para as coisas de modo diferente, vai pedir os relatórios de auditoria das ISO e vai trabalhar daí para a frente. E há coisas que, se uma pessoa estiver 27.001 certificadas, há coisas de compliance que eles nem pedem mais nada, absolutamente mais nada, não é? Pronto. Mas sim, a compliance e as ISO acho que estão cada vez mais a olhar para as mesmas coisas, não é? Acho Uhum. que os governos têm também tido um papel importante nisso, que é o CMMI nasce de uma imposição do governo dos Estados Unidos, não é? E hoje em dia, cada vez mais, tudo trabalha em conjunto, porque a compliance e as ISO têm que estar alinhadas e não faz sentido não estarem, porque ambas têm comitês técnicos que têm que definir coisas que são para o bem da sociedade e para a sustentabilidade. E por isso nós vamos ter um ano de celebração para o ano, claro que sim. Fazíamos 15 anos, é um bom marco. E Sim. depois eu não vou contar mais nada. O que é que queres que eu conte? Não conto mais nada. É isso, tem que estar atentos, não é? Exatamente, fiquem atentos nas redes sociais que a gente contará e vai começar a levantar o véu de tudo aquilo que estamos a preparar para fazer. Mais não conto. É isso. Pronto, e acho que é aqui uma boa maneira de acabarmos esta conversa, hoje um bocadinho diferente das outras Key Talks, não é? Mas achámos que também fazia falta termos aqui uma conversa interna, não é? Às vezes também, Sim, porque realmente esta questão da normalização é algo que, sendo um serviço, não é? Que nós prestamos, também está muito no core sim, da maneira como foi nós ganhando pensamos, não é? importância, não é? Foi ganhando importância dentro da QI e hoje em dia tem de facto muita importância para nós e a gente sente que contribui e que temos aqui o nosso espaço e que fazemos a diferença nesta ligação entre os vários players, os vários stakeholders desta área, não é? Sim. Pronto, acho que então Ok, acabamos por obrigada aqui. Rita, obrigada Rita, Obrigada, Margarida, e e pronto, vemo-nos na beijinhos, próxima Key Talks. combinadíssimo.